Também o e-mail de Marco, né? Marco Antônio Bento. Cumprimento Maria e Miguel, o casal símbolo do espiritualismo pela garra do programa. Obrigada, nós agradecemos de coração. Também Boni Figueroa. Olha, eu acredito em vocês pelo carisma. Muito obrigado. Devem mesmo acreditar não só pelo carisma, mas principalmente porque nós somos verdadeiros naquilo que fazemos, porque gostamos. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente se dedica, faz com amor e faz com carinho. Agradeço aí o seu e-mail. Haddad, explica um pouquinho para os nossos internautas. Não esqueçam, vá lá, pegue papel, canetinha para poder responder ao teste depois, tá ok? Fale um pouquinho sobre a síndrome da vida atual, o estresse. Exatamente como eu estava dizendo agora há pouco. O estresse, Maria, o que é? É a pressão, a tensão. Quando uma pessoa vive sobre uma pressão, sobre uma tensão, sobre um problema insistente, a persistência, a insistência de um problema, o que acontece? A pessoa se sente pressionada, com um estímulo constante. Com a constância do estímulo, o que acontece? A pessoa vai se pressionando, vai se estressando. A palavra é estresse. A pessoa se estressa. Por que ela se estressa? Quando chega um acúmulo, uma carga, que chega num limite da pessoa lidar com aquilo, que ela consegue lidar bem com aquilo, quando extrapola aquele limite, estressa a pessoa. Então a pessoa, é aquela gotinha d'água que passou, estressou, passou do limite, estressa. O estresse é a doença que desgasta tanto o corpo fisicamente quanto mentalmente, certo? A pessoa vai se desgastando tanto fisicamente, chegando à exaustão, como mentalmente. A pessoa começa a ter lapso, perda momentânea de raciocínio, começa a esquecer telefone, começa a perder data, começa a não ter mais um controle natural que ela tinha até antes de estar naquele nível de estresse. Quando chega naquele determinado nível de estresse, a pessoa perde o raciocínio, o controle do raciocínio que era natural para ela até então, e o corpo fica cansado, fica estressado, você fica sonolento, você fica nervoso, irritado. E existe também o estresse bom, o estresse no esporte. Você, quando está jogando tênis, você está estressado numa competição, quando você está fazendo uma corrida, quando você está exercitando qualquer tipo de esporte, o que acontece? Você tem um trabalho, uma constância, um exercício que chega ao limite, mas aquele limite não é estressante. Por quê? Porque é prazeroso, entendeu? Suponhamos que você esteja aí um momento de emoção, de romance, que chegue naquele beijo apaixonado. É estressante. Por quê? Porque você chegou naquela fase, naquela situação, naquela motivação, você chegou naquele ímpeto, naquela situação estressante. Então estressa, mas não é um estresse prejudicial, é um estresse bom. Como ganhar na loteria, é estressante. Você recebe aquele impacto daquela notícia, tudo que é impactante, que sai do limite normal, se transforma em estresse. É o potencial que o corpo tem de absorver. Passou daquela etapa de absorção do corpo, o corpo já responde com uma adaptação. O corpo é obrigado a adaptar o estresse com o seu mecanismo de defesa. O corpo possui uma adaptação de mecanismo de defesa contra o agente estressor. Ou seja, a briga, a raiva, o dia a dia, o trânsito, tudo que vinha a estressar o ser humano, ele tem um mecanismo de defesa, entendeu? Quando chega nesse limite e a pessoa não consegue extravasar, sair desse limite de tensão, o que acontece? Aí surge a lesão, que são as doenças por adaptação, Maria. E me diz uma coisa, então, como é que fica o mecanismo de adaptação do ser humano diante do estresse? Bom, o que acontece? Todo ambiente você tem exigências. No mundo que você vive, você tem exigências tanto externas, que é a cobrança de trabalho, da vida, do dia a dia, os afazeres que você tem que fazer, como exigências internas, que são as suas metas, os seus objetivos, as suas intenções, os seus projetos. E à medida que você não consegue cumprir uma meta sua, não consegue estabelecer ou atingir um limite objetivo, que você começa a sentir rejeição por qualquer situação que seja, você vai se estressando e chega nesses limites de estresse total. Realmente.
O estresse é considerado físico e emocional, não é mesmo, Haddad? Ele tanto ocorre a nível físico como a nível emocional. E tanto pode ser a nível físico, quando você pratica um esporte ou você trabalha em excesso. Tem pessoas que não limitam, não respeitam o limite do corpo. Então faz um período de carga horária de trabalho em excesso, assumem metas, compromissos que não conseguem cumprir, vivem perdendo horário, vivem correndo, vivem xingando, vivem resmungando, porque não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo. Então eles assumem excesso de responsabilidade, excesso de compromissos, fazem sobrecarga tanto física como emocional. Então é isso que acontece. Aí você pode ter os três casos, você pode ter o físico, o emocional, que seria o psíquico, entendeu? Que é a carga emocional, e pode ter os três, que são o terceiro, que é as duas. Ou você pode estar física, ou emocionalmente, ou então estar com os três. De uma vez logo de vez. O desgaste acaba gerando na mente e no corpo. Aí você entra em parafuso. Aí se torna complicado. Nós tivemos aí Olimpíadas, né? Onde os atletas tiveram que malhar um pouco mais para poder realmente competir. Mas como o Haddad falou, é um estresse saudável em termos, porque tudo que exige além do organismo tem que ter um certo cuidado. Se bem que eles têm aí todo um preparo e usam... Enfim, as coisas são necessárias para que deem suporte para isso. Mas é interessante, viu, Haddad? Um beijo apaixonado, gente, produz estresse também, viu? Sabiam disso? Um beijo apaixonado produz estresse. É adrenalina, né, Maria? É adrenalina, né? Adrenalina, né? É o fluxo de adrenalina, a concentração de adrenalina, devido àquela sensação, aquele momento, aquele affair todo que tem, aquela situação, aquele clima que é criado durante aquele beijo, tem uma produção em excesso de adrenalina, e a adrenalina é estressante. Então, meus internautas, eu quero mais do que vocês vivam constantemente estressados, mas somente nesse aspecto, viu? Só apaixonados. Haddad, quais são os fatores que geram o estresse? Bom, aí tem diversos fatores desencadeantes do estresse, como eu disse. A maioria que está acontecendo, o que é? É a pessoa assumir excesso de compromisso. Você em São Paulo hoje, na vida que tem em São Paulo, se você tiver que fazer 2 bancos, ou tiver que abastecer o carro, ou tiver que ir no Lava Rápido, você não consegue fazer 2, 3 coisas. Aí você tem que buscar a criança na escola, tem que levar o cachorrinho, ou buscar o cachorrinho do pet shop. As coisas vão acumulando. Então o que acontece? Fora isso, tem as cobranças pessoais, as metas pessoais, como eu acabei de dizer, que infelizmente você não consegue. Você tem uns projetos, tem tudo, mas não consegue cumpri-los. E à medida que você não consegue ir cumprindo as metas, os objetivos, os seus sonhos, as suas realizações, vão frustrando, e aquilo vai se somando até chegar num ponto estressante. Quer dizer, eu não consigo nada para me dar certo. Você ouve muito essa reclamação, Maria, em rádio. Você ouve, eu tento fazer isso, não dá certo, eu não arrumo namorado, eu isso, aquilo. Então a pessoa tem metas, objetivos que não consegue cumprir, e vai recalcando até chegar ao estresse. O estresse tem 3 etapas que eu julgo como as principais, né? Que seria a etapa de alerta, a resistência e a exaustão. Mas a pessoa, para chegar à exaustão, que é o limite, quando se chega à exaustão, que é o limite, não necessariamente tem que passar pelas outras 2 etapas, entendeu? Pode ser uma das etapas que seja profunda, que seja marcante, entendeu? A pessoa já pode se estressar. Mas se a pessoa chegar até a 3ª etapa, aí já é um caso clínico, aí já é complicado, que chegou à exaustão total, Maria. Muito bem, temos um e-mail aqui de Romilson Moura. Adoro ver vocês todas as quintas-feiras, é delicioso, tenho paz de espírito. Que bom, Romilson, a gente fica feliz. Paz de espírito ajuda a combater o estresse, né, Haddad? Também. É um dos fatores fundamentais, porque cobrança, pressão, tensão, frustrações, angústias levam ao desespero, levam à exaustão, levam ao estresse. Então precisa primeiro tomar cuidado com as vossas próprias expectativas. Não deem um passo maior do que a perna. Não dá para seguir uma linda estrada? Pegue um atalho confortável. Vocês podem ir traçando o vosso caminho com paz, com tranquilidade, com serenidade, que é realmente o melhor caminho para que todos possam seguir. Estresse não faz bem a ninguém. Não é nada bom.